Eu saudo a todas as Dorcas com a paz do Senhor e quero agradecer à diretoria do grupo a oportunidade de estar nessa noite fazendo menção de uma mulher, de uma mãe. A Bíblia não revela o nome dela. Ela é conhecida primeiro como a esposa ou a mulher de Manoá e depois como a mãe de Sansão. A história dessa mulher se passa em Juízes, capítulo 13, vai até o versículo 24, a história de Sansão, né? Então vai até o capítulo 13, até o 24. Depois dá continuidade ainda até o capítulo 16, final do capítulo 16, é concluída a história do filho dela, de Sansão. Aqui nós vemos uma mulher conhecida em livros de referência e na Bíblia apenas como a mulher de Manoá. E finalmente ela passa a ser conhecida como a mãe de Sansão. Então o título de mãe lhe foi acrescentado após o nascimento de Sansão, que foi uma promessa do Senhor, quando o Senhor se revelou a essa mulher através do anjo. Até então era uma mulher estéril, era uma mulher que passava, acredito eu, por dificuldades, porque era um período em que Israel tinha se afastado e feito coisas desagradáveis ao Senhor. Então eles estavam dominados pelos filisteus. E aí o anjo chega para ela e diz que ela é estéril, mas que a partir dali ela ia engravidar, ia dar à luz a um filho, e que esse filho seria nazireu desde o ventre. Então ela não poderia comer nada, nem beber vinho ou bebida forte, ou comer nada da vide. E quando ele nascesse, não poderia passar navalha na cabeça dele, porque ele era nazireu de Deus. Então, parando para refletir um pouco, nós vemos que não era fácil a vida dessa mulher. O fato de ser estéril já trazia sobre ela uma dor, trazia sobre ela uma certa rejeição por pessoas, trazia sobre ela o desconforto de por que eu sou estéril, por que eu não posso ser mãe? E quantas vezes, irmãs, na nossa vida há situações em que nos perguntamos por que isso nos sobreveio, por que isso aconteceu, ou por que eu ainda não tive a resposta da minha oração.
Mas essa mulher, com certeza, ela continuou a buscar ao Senhor, mesmo em meio à sua dor de ser estéril, ela continuou a buscar ao Senhor. O Senhor Jesus também disse: batei, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. E essa mulher fez isso. Ela bateu, ela buscou o Senhor, até que o Senhor se compadeceu dela e, através do anjo, lhe revelou que ela ia ter esse filho e como esse filho deveria ser cuidado, porque era nazireu de Deus. No versículo 22, após o esposo dela ter pedido, orado a Deus, ter pedido confirmação ao Senhor, pedido para que o Senhor enviasse o anjo novamente, para que ele também participasse, para que ele ouvisse. E ele pergunta ao anjo como que deveria ser feito quando a criança nascesse, e o anjo diz que ela deveria seguir tudo aquilo que ele já havia falado. E no versículo 22, após ele ter aquele encontro com o anjo, também junto com sua esposa, ele diz: e disse a sua mulher: certamente morreremos, pois vimos a Deus. Mas a mulher lhe respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o nosso holocausto e a oferta de cereais das nossas mãos, nem teria nos mostrado todas essas coisas, nem teria nos revelado o que nos revelou. Então vemos que ela era uma mulher sábia. Vemos nesse versículo que ela era uma mulher sábia. Uma mulher de fé. Uma mulher prudente. Que mesmo em meio às suas lutas, ela tinha um particular com o Senhor. Porque vemos que mesmo Israel estando sob domínio dos filisteus, um povo que não conhecia Deus, não obedecia a Deus, mas ela tinha o seu particular com o Senhor. Como é bom quando nós temos esse particular, essa intimidade com o Senhor. Muitas vezes, em meio ao nosso dia a dia, muitas irmãs, além de trabalhar em casa, cuidar do lar, dos filhos, do esposo, ainda trabalham fora. Mas Deus confiou a cada uma de nós essa tarefa. Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar. Não fala o homem sábio, mas a mulher sábia edifica o lar. Irmãs, a mulher é o termômetro do lar. Quando a mulher, ela passa uma quietude, uma segurança, uma fé, ela está calma, ainda que há alguma coisa que venha para atrapalhar a comunhão, mas aquela tranquilidade dela faz com que as coisas se acalmem. Ela tem uma palavra branda.
Mas quando a mulher ela está estressada, ela está cansada, quando a mulher não tira um tempo para renovar as suas forças em Deus, e ela está aborrecida ou rixosa, reclamando, o esposo fica de mau humor, os filhos acabam ficando de mau humor. E nós, como mulheres, acabamos passando por alguns transtornos que poderia até ser evitado. A mulher, ela é esposa, mãe, amiga, confidente. Muitas vezes ela se sente só. Muitas vezes ela se sente cansada. Ela sente solidão. Muitas vezes não tem ninguém para desabafar. Mas quando ela vai aos pés de Cristo, ali ela encontra renovo. Nos pés do Senhor, ela encontra a calmaria para o seu coração. Como diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Eu não sei se você que está me ouvindo, você está passando por um momento de solidão, ou se você é estéril, como era estéril a mãe de Sansão. Mas creia que o mesmo Deus que operou no passado, Ele continua operando. A Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Talvez o seu sofrimento seja o distanciamento de um filho da casa do Senhor. Talvez você sinta que você não é reconhecida. Talvez você não se sinta reconhecida diante da sua família, diante do seu esposo. Talvez ele não tenha demonstrado reconhecimento diante do que você faz, do que você é. Talvez você não se sinta reconhecida na igreja. Que hoje você receba a graça, calmaria, renovo. E saiba que ainda que você não tenha nesse momento esse reconhecimento, ele virá. Não desista. Continue sendo uma mulher sábia, como aprendemos com essas mulheres da palavra de Deus. A ter um espírito manso e tranquilo que é precioso aos olhos do Senhor. Creia que chegará um momento em que o Senhor
enviará a resposta da tua oração. Que o seu coração nessa noite se encha de gratidão. A palavra de Deus diz que nós não andamos por vista, mas por fé. Que a fé é a certeza de algo que não estamos vendo, mas que nós cremos. Eu não sei a tua dor, irmã. Eu não sei a tua dor. Pode ser uma doença terminal. Pode ser um diagnóstico que para o homem, para os médicos não há solução. Pode ser um fim de um casamento. Pode ser a falta de reconhecimento ou ministerial ou dentro do teu lar. Pode ser uma situação financeira ao qual você não veja saída. Mas creia que Ele há de suprir toda a tua necessidade em Cristo Jesus. Não é fácil ser grato em meio à dor. Não é fácil ser grato em meio às incertezas da vida. Não é fácil. O Senhor não tem nos tratado segundo o nosso merecimento. E nenhuma de nós pode dizer que recebeu algo de Deus porque merecia, porque não merecemos. Mas é a sua misericórdia, é a sua graça. E é através da sua misericórdia, da sua graça, que Ele nos abençoa. A palavra de Deus diz que um coração contrito não desprezará o Senhor. Que você tenha uma boa noite de descanso. Que quando você levantar pela manhã, você tenha suas forças renovadas. Você possa cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos. Com uma alegria. Sabendo que Ele é fiel e justo. E tendo a certeza de que as suas orações serão respondidas. E aqui eu me despeço de cada uma, desejando para cada uma de nós renovo, graça e força em Cristo Jesus.